Meus amores, vamos ao nosso segundo vídeo sobre a crise de 1929. Bem, vocês lembram como terminei a primeira parte do vídeo falando sobre uma situação bastante importante que vocês têm que entender para que vocês entendam a crise de 1929. Bem, as indústrias americanas, elas produziram mais do que a capacidade de consumo da sociedade americana. Ou seja, as famílias americanas, elas compraram bastante eletrodoméstico, compraram carro, o camarada comprou carro para ele, para a esposa, até para a sogra, para os filhos, e não tinha mais o porquê do consumo, até porque vocês podem notar que até devido a essa situação dessa época, a indústria, após passar desse período, né? Hoje em dia, os produtos não são tão duráveis. Até por isso, quando você compra uma coisa, ela não pode durar muito tempo, porque você precisa estar substituindo. Até mesmo os celulares. Você pode notar que o celular tem uma vida útil. Para quê? Para que isso é algo proposital. É algo que foi aprendido com a lição da crise de 1929. As indústrias não podem produzir bens muito duráveis, porque senão as pessoas não vão acabar comprando mais e as indústrias vão viver do que se não vender. Parece uma coisa banal, mas eles não haviam pensado nisso na década de 20, né? E no período que antecedeu a década de 20, que foi um período de grande consumo, e as pessoas param de consumir não porque elas não tinham poder de consumo, mas porque simplesmente estavam satisfeitas. Elas haviam comprado carros duráveis, bons, potentes, eletrodomésticos bons, duráveis, que não havia necessidade de comprar mais. Então, sem a capacidade, sem o consumo da sociedade norte-americana, lá dos Estados Unidos, se as empresas não vendem, a população não estava consumindo mais porque estava satisfeita e as empresas não estavam vendendo, e como pagar os empregados? Aí ficou a questão. As empresas não tinham como pagar os empregados porque o dinheiro não estava entrando devido ao mercado consumidor estar satisfeito. Então, o que acontece? Uma coisa bastante irracional dentro do sistema capitalista, que se baseia no consumo, sem capacidade para pagar seus empregados. As empresas começaram a demitir. Sem ter como pagar os salários, as empresas começam a demitir. Ao as empresas começarem a demitir, se antes a sociedade não consumia porque ela não tinha, ela estava satisfeita, agora ela passa a consumir menos ainda porque ela cai o poder de consumo devido a estarem desempregados. Trabalhador desempregado não tem grana, como é que ele vai comprar? Aí passa a afetar outros setores da economia, não só a indústria. Então é um efeito cascata. E quando a gente fala que a crise de 29 foi o crack da Bolsa de Nova York, porque essas empresas bastante valorizadas na Bolsa, como elas começaram a não vender mais nada, mas por elas desempregarem os seus empregados, afetaram outras empresas que produziam outras coisas, outros setores da economia. Então, as empresas que tinham um valor muito grande, as ações eram muito grandes, as empresas começaram a despencar. E muitas pessoas, foi um efeito cascata tremendo. E muitas pessoas que investiram em ações acabaram ficando falidas da noite para o dia. O camarada, ele tinha um dinheiro, digamos, ele investia em ação. Aí a empresa, aquele dinheiro aquela empresa dava uma lucratividade para ele muito grande. As ações dele valiam muito. E
praticamente as ações começaram a despencar, foi uma correria para vender ação, ninguém queria comprar porque as empresas estavam falidas, quebradas, então muitas pessoas que compravam, que tinham as suas ações, viram ações de, digamos, de R$1 milhão, passava ali nada, o cara perde R$1 milhão da noite para o dia. Então, muitas pessoas, foi até uma cena bastante excêntrica em Nova York, que, claro que pobre sempre vai existir, e existiam também em Nova York, mesmo no período de fartura. Mas a crise de 29, ela coloca o quê? Ela coloca pessoas que eram bem-sucedidas tendo que entrar em filas para pegar sopões, né? Sopa na rua, doações, passando a ter que depender de doações, e até mesmo muitas pessoas na época falam que vira e mexe, pessoas caíam como chuva dos grandes arranha-céus de Nova York simplesmente porque eram ricas e haviam empobrecido com a queda da Bolsa de Nova York. Agora, como resolver essa situação? Isso fica para o nosso terceiro vídeo. Beijo, meus amores.